Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para responder a 16ª pergunta do nosso programa 50 Dúvidas em Direito Ambiental. Hoje a pergunta é: qual o instrumento legal adequado para a regularização de um empreendimento, de alguma atividade que tenha sido instalada ou que esteja operando sem licença, tá? A empresa iniciou sem licença ou a atividade deu início sem ter sequer feito um requerimento de licença ambiental e, num determinado momento, quer se regularizar. Vamos, então, à resposta da pergunta da semana. Bem, para responder a pergunta, nós, primeiramente, precisamos esclarecer, deixar bem claro para você que está assistindo a gente, que iniciar uma atividade sem a devida licença ambiental, uma atividade que seja passível de licença ambiental, é caracterizado como um crime, com base na Lei de Crimes Ambientais, como vocês estão vendo aí na tela, tá? Inclusive com previsão de pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, e também é uma infração ambiental passível das sanções administrativas, aqui no Estado do Rio, a Lei 3467 também tem uma previsão para punição para esse tipo de infração. Fora, naturalmente, a possibilidade do empreendimento, da atividade, ser interditada ou embargada até que se regularize. Okay? E também é importante a gente esclarecer que nós estamos falando aqui de atividades que se iniciaram de forma irregular, mas que são passíveis de regularização. Tá? Então, se nós estivermos falando de uma atividade, uma construção civil, por exemplo, que deu início num local onde não é permitido fazer essa obra, certamente não há como regularizar, então o tratamento é diferente. Então, só para deixar bem claro que o que nós vamos tratar aqui na resposta de hoje é sobre empreendimentos que têm como irregularidade o fato de terem iniciado sem a devida licença, mas que poderiam, se tivessem seguido o trâmite normal, são passíveis de serem licenciados. E a gente vai tratar, para responder essa pergunta, de duas situações distintas possíveis. Okay? Uma é o empreendimento que deu início à sua instalação, e geralmente isso acontece muito no caso de obras de construção civil, onde é necessária uma licença de instalação para iniciar a atividade, e essa atividade se iniciou sem a licença, foi concluída, okay? Como eu disse antes, num local que seria possível de ser realizada essa atividade, porém ela foi feita sem licença. Como regularizar isso? Isso é a primeira situação que nós vamos abordar. A segunda situação que nós vamos abordar é de uma atividade em operação, uma atividade passível de uma licença de operação, mais uma vez que deu início, foi instalada e deu início num local onde essa atividade ela é viável do ponto de vista ambiental, porém também sem licença, e deseja, no determinado momento, se regularizar. São essas duas situações que a gente vai ver agora na nossa explicação. Bem, primeiramente, então, o caso de uma atividade que está em fase de instalação e que pretende se regularizar. Bom, então, uma obra que se iniciou ou que foi concluída, tá? Sem a devida licença, no caso aí a licença de instalação, vamos imaginar aqui, por exemplo, uma construção de uma ponte, em determinado momento, depois de pronta, o responsável pela obra decide, ou precisa, geralmente ele precisa, que aquela obra seja regularizada do ponto de vista ambiental. Então, nesse caso, o instrumento legal que é utilizado, e aqui a gente analisando com base na legislação estadual aqui do Rio de Janeiro,
é a certidão ambiental, tá? Como está prevista lá no Decreto Estadual 44.820, que é o SLAM, Sistema de Licenciamento Ambiental. A certidão ambiental é um ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental declara, né, atesta, certifica determinadas informações de caráter ambiental mediante requerimento do interessado. Então, tem várias espécies de certidão ambiental. Aquela que a gente vai utilizar para a regularização dessa ponte, no caso do nosso exemplo aqui, é o atestado de regularidade ambiental de atividades e empreendimentos que se instalaram sem a devida licença. Mas como é que se faz isso? Se o empreendedor, se o responsável pela obra realizou essa obra de forma a causar determinados danos ao meio ambiente e que necessitam de reparação, por exemplo, ou de compensação, ou de alguma mitigação, nesse momento, antes de regularizar a atividade, o órgão ambiental ele vai exigir, naturalmente, que a reparação ao meio ambiente necessária seja feita, né, ou qualquer mitigação. Tá? Então, a previsão legal é que, inicialmente, é necessário a aplicação de uma sanção, porque, como nós falamos, o início de uma obra sem licença é uma infração ambiental. Então, a primeira coisa que o órgão faz é aplicar a sanção e depois fazer um termo de ajuste de conduta para que quaisquer irregularidades ocorridas ao longo daquela instalação possam ser corrigidas. No caso da regularização de uma atividade que está em operação, né, vamos supor aí uma fábrica, a maneira de se regularizar isso já é um pouco diferente, tá? E nós temos aí uma previsão legal para isso, tanto na legislação federal, e a Instrução Normativa do IBAMA 184, que prevê, nesse caso, a emissão de uma licença de operação. Naturalmente, também, da mesma forma, depois de que todas as medidas de mitigação e todas as exigências, normas e parâmetros ambientais sejam atendidos. Na legislação estadual, aqui no estado do Rio, nós temos um instrumento específico para essa situação, que é a autorização ambiental de funcionamento. É uma autorização ambiental temporária, que é concedida para o empreendedor. Isso é uma forma de permitir que o empreendedor possa dar continuidade à sua atividade e, dessa forma, evitar a perda de empregos, enfim, evitar um problema socioeconômico quando é possível, né? Como a gente falou, isso dentro daquele critério de que essa atividade, do ponto de vista da sua localização, pelo menos, ela é viável. Então, essa autorização ambiental de funcionamento ela vai ser um instrumento usado no caso de operação, né, que se iniciou sem licença, e a gente vai ver como é que é o fluxo para essa regularização. Okay? Bom, e qual é o roteiro, né? Como é que é o fluxo para se obter essa regularização de uma atividade que se iniciou, né, a operação, sem a licença? Bem, primeiro momento, o órgão ambiental lavra um auto de constatação com relatório técnico, onde ele identificou que havia uma atividade ali sendo conduzida, né, sem a devida licença, então ele faz um auto de constatação. Na sequência, é necessário embargar ou interditar cautelarmente aquela atividade. Em função dessa infração, né, dessa ilegalidade, o início de uma operação sem licença, o órgão ambiental também vai aplicar um auto de infração. Isso tudo precede, né, o momento do termo de ajuste de conduta, que aí, com base naquilo que foi constatado pela área técnica do órgão ambiental, todas as não conformidades, todas aquelas irregularidades, descumprimento de parâmetros ambientais que tiverem sido constatados nessa operação que se iniciou sem licença, vão entrar num termo de ajustamento de conduta como obrigações, tá, para que aquela empresa, ao longo da vigência dessa autorização ambiental de funcionamento, como nós vimos, elas vão ter que ser cumpridas, okay, com prazos determinados e previsão de multa para o não cumprimento dessas obrigações e, eventualmente, em sendo constatado, né, em sendo cumpridas essas obrigações ao final do prazo determinado, ou antes, se a empresa conseguir cumprir isso tudo antes, aí sim a empresa, né, a atividade, ela vai poder receber a sua licença de operação e daí por diante seguir sua vida normal. Bem, e quando
o caso concreto trata de uma atividade que foi instalada, né, e aqui nós estamos falando de uma obra de construção civil, usamos o exemplo de uma ponte, né, como é que se regulariza, qual é o roteiro que um órgão ambiental deve seguir para a regularização dessa atividade, né, dessa ponte, dessa obra, desse prédio, enfim, que são atividades que não dependem de licença de operação, tá? E que se instalaram de forma irregular. Bom, primeiro, da mesma forma, um auto de constatação com relatório técnico. Nesse momento, o órgão ambiental vai avaliar se houve, por exemplo, supressão de vegetação de forma irregular, né? E todos os descumprimentos, todas as ilegalidades, as irregularidades ambientais que forem constatadas, né, vão gerar a lavratura de um auto de infração. Okay? Esse auto de infração normalmente é a aplicação de uma multa pelo início da instalação sem licença. Tá? Aí vem o momento em que o empreendedor vai ser instado a fazer todos os ajustes de conduta, regularizar tudo aquilo que precisa ser regularizado do ponto de vista ambiental, apresentar projetos, por exemplo, né? Já que ele se instalou sem ter apresentado nenhum projeto para o órgão ambiental, o órgão ambiental vai verificar isso. Isso pode ser feito ou por uma notificação do órgão ambiental, determinando tudo que tem que ser cumprido, ou também, como no exemplo anterior, através de um termo de ajustamento de conduta com todas as obrigações, previsão de multa por descumprimento, etc. e tal, e, eventualmente, a exigência de compensações ambientais pelos danos que tenham sido causados e que não sejam de possível reparação, o que acontece muito comum quando há supressão de vegetação sem licença, né? Então, isso vai ser necessário ser cumprido antes que essa atividade seja regularizada. Okay? E só depois disso é que o empreendedor ali, o responsável pela obra, pelo empreendimento, é que vai poder ter direito a uma certidão ambiental concedida pelo órgão ambiental e que vai permitir que ele esteja, vamos dizer assim, regularizado, né, dentro do mundo jurídico. Então, esse é o roteiro para a regularização de empreendimento que foi instalado, né, sem licença, quando não existe a necessidade de uma licença de operação. E no outro caso, no exemplo de uma obra, de uma atividade, como a gente usou aqui o exemplo de uma construção de uma ponte, poderia ser um prédio, que tenha sido realizada numa área, né, numa localização adequada do ponto de vista ambiental, que não seja uma área de preservação permanente, que não seja dentro de uma unidade de conservação, enfim. Né, a forma de regularizar isso é a partir de uma certidão ambiental, tá? De acordo com aquele procedimento que a gente também acabou de ver. Espero ter contribuído aí para dar mais uma luz para vocês, né? Essa explicação ela vai também, né, e principalmente direcionada para vocês aí que são servidores de órgãos ambientais municipais, ou estadual ou IBAMA, como uma saída, né, para a regularização de atividades que possam ser regularizadas. Beleza? Espero que eu tenha ajudado aí e mais uma vez obrigado aí pela participação de todos. Continuem mandando aí suas perguntas e sempre que possível, sempre que vocês quiserem fazer uma crítica, um comentário, é só deixar aí no nosso Instagram ou no nosso canal de YouTube, onde vocês vão encontrar esse vídeo. Fiquem bem.